Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mais um É de Farmácia no ar, e a pauta hoje é José Abud Neto, um dos principais nomes do associativismo do país. Neto é cofundador e diretor-geral da Febrafar, com mais de 25 anos de atuação no associativismo. Mas antes de começar esse papo, com o Neto, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos conteúdos. José Abud Neto, mais conhecido como Neto no setor, todo mundo conhece o Neto, cofundador da Febrafar ao lado do Edson Tamassia. Neto, muito obrigada por participar aqui do programa com a gente. Oi, Vivi, eu que agradeço o convite, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Eu que agradeço. A Febrafar, gente, hoje tem 60 redes de farmácias com lojas em 27 estados e no Distrito Federal. São mais de 10 mil lojas que atendem clientes em cerca de 2.931 municípios. Mas o papo aqui no É de Farmácia de hoje não é só sobre a Febrafar. É também a Febrafar, é o associativismo e é o Neto, que é aí um empreendedor que tirou esse sonho do papel e transformou a realidade. Neto, juntamente com o Edson Tamassia, em 2000, vocês fundaram a Febrafar. O que mudou no associativismo de lá para cá? Oi, Vivi, que pergunta legal. Eu acredito, Vivi, lá nos primórdios do associativismo, lá no 1995, que, se não me engano, foi a primeira rede que foi formada, a grande fortaleza do associativismo era comprar bem, né? Era comprar. Então, as pessoas se uniam, criavam uma associação e para comprar melhor, para comprar cada vez melhor, né? Então, o foco, o direcionamento estratégico dessas redes era comprar bem. Inclusive, eu li um artigo seu em que você dizia isso. Você dizia assim, associativismo não é só comprar melhor. Aí eu já estou até antecipando uma pergunta que eu ia te fazer um pouquinho mais à frente. Quais seriam esses outros princípios atrelados ao associativismo? Você já está dizendo que não é só comprar. Não é não. E aí nós pensamos, sempre de uma forma coletiva, com o nosso grupo da época, nós pensamos numa rede que ela é voltada para o resultado da farmácia, né? Que o resultado da farmácia é o foco principal da rede. E aí, como o foco principal não é só comprar, né? Aí nós criamos os nossos objetivos estratégicos, né? Que é sim comprar bem, né? Por outro lado, nós temos também que vender mais, cada vez mais, então nós temos que cuidar desse braço de vender mais, né? E temos que cuidar da gestão da loja, de administrar melhor. O que você está dizendo ao longo desses 20 anos, né, 21 anos, o associativismo, ele se aprimorou no sentido de que vocês entenderam e o mercado entendeu que participar de um associativismo é muito mais do que só fazer compras conjuntas. Agora, Neto, você comentou aí assim, eu estou mais tempo no mercado do que a Febrafar. Sim, porque você, antes de entrar para a Febrafar, você foi gestor da rede Farmaster. E aí agora eu te perguntei sobre associativismo, mas em relação ao varejo farmacêutico, da época em que você foi gestor da Farmaster até hoje, o que mudou no varejo farmacêutico, assim, que você acha importante destacar e pontuar? Tudo. Mudou tudo, Vivi. Dá pelo menos aí uns 3 exemplos. Vou dar, claro. De lá para cá, Vivi, o que aconteceu? O advento das grandes redes se capilarizando, indo para as pequenas e médias cidades, isso impactou bastante também nos nossos negócios, né? Bastante nos negócios das farmácias independentes. Então, você imagina uma grande rede indo para uma cidade de 40, 50, 60 mil habitantes. Impacta muito, muito mesmo, né? Um outro ponto também, o mercado, com esse advento das grandes redes irem para cidades menores, a competitividade ficou mais aguerrida, mais acirrada, né? Você vê, no Brasil, trazer um dado aqui, nós temos hoje em torno de 81.600 farmácias, né? Onde aí abre e fecha a loja
nesses últimos anos. Vou pegar um histórico aqui de 4 anos. Então, você tem ideia de quantas farmácias abriram as portas em 4 anos? Novas farmácias, novos CNPJs? Mais de 33 mil farmácias, quase 33.500 farmácias. Você imagina, né? Na Alemanha, tem 22 mil farmácias. E aqui no Brasil, em 4 anos, nós abrimos 33.500 farmácias, mais ou menos isso. Você imagina, né? Farmácias fechadas, e quando eu falo farmácia aberta, são farmácias que são novos CNPJs que não existiam e passaram a existir. Novas empresas, novos empresários. E em sua maioria é independente? É farmácia independente? A maioria é independente. A maioria é independente, temos bastante grandes redes também, que estão em plena expansão. Nós, do associativismo, também, Febrafar, os outros associativismo, mas a grande maioria, quem mais abre são farmácias independentes. E quem mais fecha também são farmácias independentes. Então, eu queria falar sobre isso. Assim, a gente tem aí, a maior parte do mercado é constituído desse empresário independente. Você acha que o associativismo é a melhor alternativa para eles? Acho que você vai dizer sim, né? Mas eu quero que você justifique. Por que o associativismo, na visão de vocês, é a melhor alternativa para o independente? Vivi, eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Mas tem um porém. Tem um grande porém aí, que é o perfil do empresário independente. Eu até gostaria de convidar aqui todas as farmácias independentes para vir para a Febrafar. Pensou que beleza? Seria uma maravilha, né? Seria uma fortaleza enorme. Só que nós temos uma situação de perfil de empresário. Tem empresário que tem um perfil individualista. E não é errado ter o perfil individualista. Muito pelo contrário, o cara é empreendedor, o empresário é um bom empresário. O perfil individualista, ele tem que estar sozinho, porque ele não tem as características de um empreendedor ou de um perfil associativista. Não dá, realmente não dá para um perfil individualista entrar numa rede associativista ou franquia, seja ela qual for, né? Mas tem algumas características que impactam bem, né? Primeiro é saber cumprir regras, né? E quando a pessoa, o empresário, ele é individualista, ele é difícil dele cumprir outras regras que não seja dele. Então é melhor que ele fique sozinho, ele vai prosperar melhor dessa forma. Que é muito importante no associativismo compartilhar boas práticas, tá ali para agregar, não para dividir, né? Ter confiança na diretoria da rede. Então tudo isso passa por uma pessoa que ela pensa de uma forma, ela pensa em grupo, né? Ela pensa no coletivo antes do individual. Aí sim, esse empresário vem cá para a Febrafar. Vem para as nossas redes. Eu conversei com algumas pessoas antes de fazer essa entrevista com você, e o que você está comentando é bem interessante, porque pontuaram assim para mim, Viviane, o Neto ele tem um perfil muito conciliador, né? Conciliar ali os conflitos de interesse, porque sempre há conflitos de interesse. E o que você está colocando é que no associativismo, isso precisa, né, ser administrado. Então, o Neto, com esse perfil conciliador, consegue aí, digamos assim, chegar a uma unanimidade, né, com todos esses associados. É difícil numa assembleia, é difícil fazer com que todos aceitem ou comunguem da mesma ideia, Neto? Vivi, falar que é difícil não é, porque esse é o nosso trabalho, né? Aliás, eu gosto muito disso, e nós temos que ser democráticos, né? O associativismo, ele é democrático, mas precisa de um braço forte, para comandar o grupo, né? E que esse braço forte, essa pessoa, vamos falar no Edson, que seria o braço, que é uma pessoa totalmente diferenciada de tudo, né? A Febrafar só deu muito certo porque o Edson ele é muito incisivo naquilo que nós definimos aqui na Febrafar. E as pessoas, nós criamos um movimento com tudo isso, né? As pessoas sentem insegurança no líder, que é o Edson. Mas me permita discordar um pouquinho de você,
Tá, a Febrafar hoje está aí, existe, é o que é, por conta do Edson, mas também por causa do Neto. Tem um trecho interessante, Sim. gente, esse livro aqui é o livro que conta a história da Febrafar, eu vou aproveitar o gancho da fala do Neto. O livro se chama Sonho, Loucura ou Empreendedorismo. Ele foi escrito pelo Edson e co-escrito pela jornalista Flávia Corbó. Tem um trecho, você me permita ler esse trechinho, é um trecho muito curtinho, que é quando vocês, lá no início, quando você e o Edson disse para mim que vocês são irmãos, lá no início, quando vocês começaram a idealizar uma associação nacional, a ideia foi sua, a ideia partiu de você. Tem um diálogo no livro muito interessante que você disse assim para o Edson: a ideia da FAESP é maravilhosa, sou apaixonado por isso. Eu conheço várias redes, por que a gente não monta uma federação semelhante, mas de abrangência nacional? A Márcia, sempre direto e pouco afeito a linguagens rebuscadas, olhou no fundo dos olhos do Neto e retrucou: Neto, você bebeu gasolina? Você bebeu gasolina, Neto? Eu acho que sim, Vivi. Não fala isso não, sim, hein? Porque todo mundo vai querer sair bebendo gasolina por aí para realizar os seus sonhos. Não, mas Neto, vamos falar sério, assim, falando brincadeiras à parte, assim, você hoje é um dos principais nomes do associativismo no país. Como você administra essa responsabilidade, esse título, assim? Pesa muito? Não? Você vai com leveza? Vivi, não, porque eu amo o que eu faço, eu adoro isso. Eu tenho as nossas redes, sem exceção, como se fosse um filho meu, né? Às vezes eu não tenho idade para ser pai de alguns, mas para a grande maioria eu tenho. Então eu considero como se fossem filhos, de uma forma muito carinhosa, assim, muito apaixonante mesmo. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, eu amo isso, eu amo isso. E o Edson e eu, e o nosso grupo de redes, nós construímos uma coisa muito legal, muito interessante, né? Algo que é uma coisa que nós fizemos também, nós excluímos a palavra sobreviver para prosperar, né? Então, aqui na Febrafar, se você entrar aqui e falar em sobreviver, sobrevivência, não, nós estamos aqui, nós nos reunimos para prosperar. Então, eu acho que nesses 21 anos de Febrafar, nós demos a oportunidade para inúmeras milhares de farmácias prosperarem, junto com as nossas redes, né? Nós temos, assim, um mérito muito grande das nossas redes. Então... Os programas, né, não sei se eu posso chamar de ferramentas, sistemas, por exemplo, tem o programa de estratégias competitivas, que é o PEC. O PEC é interessante, gente, porque o PEC ele é um programa de fidelidade e os números impressionam. Para vocês terem uma ideia, o faturamento no mês de novembro de 2020 com o PEC foi de 400 milhões de reais. E ao longo de 2020, o PEC atendeu 30 milhões de clientes. Então, assim, é um programa de fidelidade que a rede que se associa tem acesso, e tem também acesso a outras ferramentas, né? O PAI, por exemplo, que você falou no início da nossa conversa, essa questão, o associativismo não é só comprar, é também fazer a gestão do negócio. E o PAI, com os indicadores, ajuda nessa gestão. Sim, então, Vivi. E aí, ao longo desses 21 anos, o que nós fizemos? Nós construímos, na verdade, nós digitalizamos a compra, digitalizamos os 3 braços estratégicos nossos, né? Digitalizamos as compras, digitalizamos as nossas vendas, para ter uma venda, um desconto atrativo, um desconto estratégico para o consumidor, e nós digitalizamos a gestão da farmácia. Nós sempre usamos a digitalização, a tecnologia como um forte aliado nosso. E né? A pandemia, então, em 2020 só veio reforçar. Fortaleceu mais ainda. Essas lives, essas reuniões nós fazíamos desde 2011, 2012. Então, quer dizer, isso para nós não houve, só houve uma intensidade maior, né? Uma otimização naquilo que a gente já fazia. Neto, eu tenho uma questão, eu vou aproveitar essa entrevista com você. Já ouvi no mercado, em conversas com outras pessoas, assim, algumas pessoas não entendem muito bem qual é a relação entre Febrafar e Farmarcas e acabam achando que Febrafar e Farmarcas são a mesma coisa. Qual é a diferença entre Febrafar e Farmarcas? Eita, é uma diferença grande, é uma diferença, Vivi,
como de uma rede nossa e a Febrafar. A Farmarcas, apesar dela ter sido criada pela Febrafar, não foi criada a Farmarcas, nós criamos a rede ultra popular em 2012, mas a Farmarcas, ela é uma administradora de redes. O que é uma administradora de redes? Algumas redes nossas, elas entregaram a administração para a Farmarcas, né? Que até então era ultra popular, e aí teve que mudar o estatuto, né? Adaptando a essa nova realidade. Então, hoje, se não me engano, a Farmarcas tem 11, ou 10 ou 11 redes que ela administra. E todas essas redes são associadas à Febrafar, né? Então, a Febrafar cuida de redes. Então, isso é bom que a gente deixe bem claro, né? Nós cuidamos das centrais administrativas das redes, das 60 redes. Nós trabalhamos não para a farmácia. É claro que o ponto final é a farmácia, mas nós trabalhamos para as nossas redes associadas, que são 60, que você disse na sua abertura. A Farmarcas, ela administra dessas 60 redes, 10 redes. Então, a diferença é enorme. O que nós temos em comum? O presidente é o mesmo. O Edson, presidente da Febrafar, eterno presidente, e é também o eterno presidente da Farmarcas, porque até então, de forma estratégica, nós estamos também no mesmo prédio, no mesmo andar aqui na Avenida Paulista. Então, estrategicamente, foi muito importante ter criado a Ultrapopular lá atrás, a Ultrapopular ter virado a Farmarcas. Porque hoje a Farmarcas é um exemplo de administração. Inclusive... cheia de prêmios, né? Uma empresa premiada, sim, reconhecida. Enfim, melhor lugar para se trabalhar. A equipe daí gosta, viu? Gosta de trabalhar na Farmarcas. Sim, e é um benchmark para as nossas redes muito importante. Muito importante. As portas da Farmarcas são abertas para que as nossas redes venham e vejam as boas práticas e troquem experiências, né? Então, é totalmente diferente. Nós cuidamos de redes. Não, ótimo essa e a Farmarcas cuida das farmácias. Isso, a Farmarcas cuida de farmácia. Neto, o sucesso de um negócio para você é resultado de quê? Trabalho, muito trabalho. Estratégia, muita estratégia, direção correta, direção certa, porque não adianta você fazer tudo certinho, bonitinho, se a direção está errada, né? Então, é um dos principais fatores, é a direção certa, a direção correta. E são alguns fatores, poucos fatores que eu cito aqui, mas que são fatores essenciais, né? Você está na direção certa, trabalho duro, trabalho firme, ninguém vence sem trabalho, né? E um líder, né? Um líder que realmente é líder mesmo, que sabe comandar, que sabe conduzir a empresa. São esses 3 fatores que eu cito. Tem um trecho interessante do livro que o Edson conta, que ele diz que você, até no início do projeto Febrafar, você recebeu muitas propostas de outras empresas, até com salários, com remunerações melhores, mas que você não foi, que você abriu mão disso, né, pelo desejo de criar a federação. Eu não abri mão, não. Isso aqui é minha vida. Não, isso aqui é minha vida. Eu nem tenho outra opção na vida. Eu não quero ter nenhuma. Nenhuma. A Febrafar, eu sempre falo isso, é a minha vida, juntamente com a minha família, né? Em hora de importância, eu nem... Sabe? A Febrafar parece que eu... Desculpa a expressão, mas parece que eu pari a Febrafar, entendeu? Ela nasceu de mim, nasceu do Edson, nasceu daquele grupo. Mas você pariu mesmo, né? Você pariu, né? Você e o Edson, isso é assim, vamos levar ao pé da letra. Então é muito amor, Vivi, é muito amor. Eu não tenho a mínima pretensão de nada. Isso aqui é a minha vida. A gente vai encerrar. Qual é a sua dica, o seu recado final para quem está assistindo ao programa? Num treinamento agora, eu até trouxe isso aqui, eu sabia que você normalmente pergunta, né? Eu trouxe de um treinamento do Great Place to Work conosco aqui, né? E onde o nosso consultor, ele citou uma passagem do Eduardo Galeano, não sei se você conhece, o Eduardo Galeano é um jornalista e escritor uruguaio, né? Então eu gostei demais, porque essa passagem sintetiza
o nosso tempo de hoje, né? Ele falou sobre a utopia. Olha que legal. Para que serve a utopia? A utopia está lá no horizonte. Imagine lá no horizonte, né? E se eu caminho 2 passos, o horizonte caminha 2 passos também. E se eu ando mais 10 passos, o horizonte corre 10 passos. E aí é o seguinte, por mais que eu caminhe, jamais irei alcançar o horizonte, a utopia, né? Então, mas para que serve a utopia? Segundo o nosso Eduardo Galeano, a utopia serve para isso, para que nós não deixemos de caminhar. Então, acho que a utopia, né, Vivi, o sonho, serve para que a gente se mova, né? Talvez esse seja o principal motivo da Febrafar estar aqui onde está hoje e estar onde vai estar lá no futuro. Nós sempre caminhamos, nunca paramos. Essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo. Nossa, dê o primeiro passo e não pare de caminhar. Muito obrigada. Eu sei que você é avesso às câmeras. O Neto não dá entrevistas, não gosta de dar entrevistas, e eu, aqui, o programa, né, foi um privilegiado de poder receber o Neto para falar um pouquinho sobre a história dele, sobre como ele contribuiu com a construção dessa federação que hoje é uma referência nacional de sucesso. Neto, muito obrigada, parabéns pela sua trajetória, pela sua coragem, pelos passos que você deu em direção ao horizonte e continua dando. Obrigada mesmo. Obrigado, Vivi. E você, o Marins, são pessoas muito queridas. Um grande abraço, um beijo no Marins e outro em você. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você que ficou até aqui com a gente. Espero que você tenha gostado muito dessa conversa, dessa entrevista com José Abud Neto, cofundador e diretor-geral da Febrafar. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e não vá embora antes de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Eu te vejo na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 14 horas. Até lá. Raindrops fall